podcast do Publishing News dessa semana, conversamos com duas figuras importantes, dentre outras tantas, da livraria Megafauna. Rita Palmeira, crítica literária e curadora, e Flávia Santos, coordenadora de vendas e poeta. Elas contam de como tem se construído o que se tornou uma referência de livraria independente. Da abertura de mais uma loja, de como o acervo foi escolhido, das relações dos livreiros com os leitores, e também de como é criar reputação através da criação de conteúdos, como por exemplo os podcasts, o 20 Mil Léguas e os livros no centro. Também fizemos com a Flávia e a Rita para elas uma versão do jogo Sabe Aquele Livro? Para elas adivinharem pela descrição do enredo que livros são aqueles, algo que um livreiro passa cotidianamente. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Unlivro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro, imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Unlivro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também com o apoio da CBL. A Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio 317 do podcast do Publish News, do dia 22 de abril de 2024, gravado no dia 16. Eu sou o Fábio Errara. Esse episódio conta com a participação de Thalita Facchini. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e X, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Rita Palmeira e Flávia Santos. Queria agradecer a Rita e a Flávia por participar aqui. Eu sei que a gente fez um convite no final de semana e já sentaram prontamente, encaixando aí naquele que eu brinco de Tetris de reunião, né? Que encaixa ali no meio, entre duas. Mas muito obrigado. E tem um motivo porque vocês estão aqui também, porque a gente é super fã do podcast de vocês, tá? Do Livros no Centro. E depois, no final, a gente vai copiou o quadro de vocês e vai fazer com vocês também. Porque a gente acha muito máximo, mas queria agradecer. Tudo bem, Flávia? Como que você tá? Tudo bem, Fábio. Oi, Thalita. Oi, galera. Tudo bom, gente? E aí, Rita? Oi, Tudo Fábio, bom? oi, Thalita, obrigada pelo convite, prazer estar aqui. A gente conversou com a Rita há algum tempo atrás, né? A gente estava fazendo a conta e falou assim, nossa, foi na inauguração, estava perto da inauguração. E já são 4 anos, né? Você falou assim, caramba. Eu queria falar um pouco da Megafauna, né? Como que tem sido esse percurso? A gente viu que foi bem no meio da pandemia, né? Tipo, em um momento muito diferente. E agora, tipo, como que anda com vocês? Como que anda a livraria? Conta um pouquinho pra gente. Pois é, eu estava falando disso quando chegou o convite de vocês, eu falei, nossa, a gente falou uma vez com eles, tal, já faz tanto tempo. Eu falei, da pandemia, não lembrava direito exatamente quando, mas foi exatamente isso. Acho que quando estava abrindo, um pouco antes de abrir, né? E a gente abriu em novembro de 2020, depois de adiar uma ou duas vezes, né? A abertura estava prevista para abril, e aí veio a pandemia e bagunçou tudo. Então a gente começou ativando as redes, né? O Instagram, fazendo um monte de ação por lá, e abriu a loja quando deu aquela pausa ali, né? Quando a coisa parecia que ia melhorar, mas ainda demorou um tanto para voltar ao normal, né? E é isso. Então, em novembro, a gente completa 4 anos e um pouco antes a gente vai abrir essa loja nova, não sei se estou adiantando aí um assunto, no Cultura Artística, né? Que foi reformado depois do incêndio, depois de muitos anos está reabrindo. Então, é um momento de expansão, mas uma expansão cuidadosa, pelo centro, mantendo um pouco o nosso jeitão.
Mas acho que isso é um sinal de que megafauna tá funcionando. Acho que tem uma demanda, né, por livrarias de rua e no centro da cidade. E, enfim, e aí a gente foi trilhando alguns caminhos aí, mas aí talvez a Flávia queira falar, porque senão começo a. Eu sou tagarela. A Flávia é mais quieta, eu sou tagarela, deixa ela falar um pouquinho. Tá, eu acho que desde a abertura até agora, acho que a Megafauna virou uma vitrine assim para as editoras e todo mundo quer estar na Megafauna. A gente ampliou de, sei lá, 80 editoras no começo para quase 300 já, fora autores independentes que estão passando de 70. Então, o acervo ele cresceu dentro da nossa proposta, cresceu bastante e continua crescendo, assim. Essa nossa vocação assim de lugar de encontros também tem a ver com novos autores, novas editoras, novos títulos. Acho que a tendência no cultura artística é melhorar ainda mais. E além dessa expansão com editoras, com acervo e tal, acho que também tem essa parte da megafauna ficar mais conhecida, né? Tanto ali pelo lugar que ela ocupa no centro, ali no Copan e tal, eu acho que querendo ou não, um lugar estratégico. Como é que vocês veem essa diferença desde quando vocês inauguraram a livraria até agora, sobre esse público que vocês construíram? Esses leitores fiéis que acho que aparecem lá na livraria volta e meia. Tem bastante mega founders, assim, fãs da loja, fãs dos podcasts, assim, as pessoas quando associam que a gente é a livraria do Livros no Centro e a livraria do 20 Mil Léguas, as pessoas ficam, eu amo esse podcast. Eu e o Gonzaga tiramos foto uma vez com a pessoa, engraçado. Mas eu acho que estar no Copan faz toda a diferença, assim, porque é um lugar que tem muito público passante, principalmente nos finais de semana. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, um lugar de bastante público passante, novos clientes, e também tem a fidelidade dos clientes que estão com a gente desde o início, assim. Tem um casal que, no começo da pandemia, eles eram um casal, engravidaram, e agora a criança já está falando e andando e mexendo nos livros da Megafauna, assim. Então, tem essa coisa de livraria de bairro, ao mesmo tempo, uma livraria que está num lugar onde passa milhares de pessoas diferentes o tempo inteiro. E acho que tem uma coisa, só complementando, Flávia, acho que eu destacaria duas coisas, né? Uma é que a gente está, bom, o Copan, que é icônico, mas tem, né, nos últimos anos, assim, acho que um processo de revitalização do centro e dessa região da República, já faz alguns anos, tem muitos restaurantes e isso vem aumentando no entorno. Então, é realmente uma rota, né, sobretudo fim de semana, de gente que não necessariamente é gente que mora na região e que vem para cá, né? Isso por um lado. Por outro lado, tem uma coisa que eu acho super legal, que isso a gente nota bem, a Nina, que é coordenadora de eventos, poderia dar um testemunho ainda maior, mas é que as editoras ou os autores, de forma independente, procuram a gente para marcar eventos e eles falam, esse é a cara da megafauna. Então, acho que isso é um sinal de que a gente criou uma cara, né? Um jeito, enfim, com algumas bandeiras que para nós são pilares mesmo, e, enfim, né, todos os direitos civis, do antirracismo, do feminismo, do LGBTQIA+, enfim. Então, acho que tem um jeitão da livraria que todo mundo já reconhece, um pouco pela forma como os livros estão expostos, o tipo de evento que a gente faz, é, e o público já repara nisso, né? E foi uma coisa que foi sendo construída, acho que pelos sócios, pela curadoria, pelos livreiros, pela coordenação da Flávia. Acho que é um trabalho bem coletivo, assim, e que é isso, frutificou, né? Acho que isso é legal de ver, com os podcasts também. Queria depois falar um pouco mais sobre o podcast, mas antes eu acho que conheço algumas pessoas, mas não todas, mas de qualquer jeito parece um conjunto muito interessante de capacidades, de formações, né? Rita é da teoria também, é acadêmica, Flávia, tipo, livreira há muito tempo, mas agora, quer dizer, desde sempre também escritora, lançando livros. Como que vocês acham que essa junção de pessoas, né, tipo a Maria Emília, que é né, uma sumidade no mercado editorial. Tive o prazer de trabalhar com ela. Beijo, Maria Emília. É, você acha, como que é a junção dessas pessoas e também o mercado livreiro, que também tem uma competitividade complicada, né? A gente acaba ver, né, duas livrarias
desmoronadas agora, depois de tanto tempo ali, né, meio capengas, tal, o online. Como que funciona essa junção aí, dando esse resultado que até hoje está aí, cada vez mais crescendo? Eu acho que o próprio os integrantes, os sócios, né? Eu acho que eles já espelham um pouco isso, né? Porque tem, enfim, tem desde uma pessoa que é um amante de livros, mas que não trabalha diretamente com isso, que é o Thiago Salles Gomes, ou o Arthur, que é do mercado financeiro, mas é um baita leitor, o Arthur Melo. Aí a Maria Emília Bender, que foi por muitos anos, bom, você sabe bem, Fábio, editora na Companhia das Letras, enfim, e alguém com uma reputação ilibadíssima no mercado editorial, a Fernanda Diamante, que fundou a 451 e depois saiu e fundou a Fósforo e a Megafauna, então também uma carreira por aí, a Ana Ferrari, que é arquiteta, e depois, enfim, se unindo a esse grupo, a Irene de Holanda, que foi coordenadora de vários festivais, incluindo a Flip. Então, já é um grupo de sócios muito diverso, né? São pessoas diferentes e em comum o amor pelos livros, mas que também não é o mesmo tipo de livro, né? A Flávia, volta e meia, está ali conversando com eles, cada um tem um gosto mas acho que tinha a ideia de fazer uma livraria que fosse isso, né? Uma livraria de rua, e que espelhasse a diversidade do mercado editorial, com editoras grandes, pequenas, privilegiasse autorias não necessariamente, enfim, as mais conhecidas. E acho que alguns princípios ali uniam essas pessoas que construíram no primeiro momento a ideia de fazer a megafauna. E na formação da equipe, acho que também tem gente muito diferente, né? Os livreiros, cada um tem suas predileções de gosto e de jeito, enfim. Então, eu acho que, eu não sei, a sensação que eu tenho um pouco é que a formação da equipe espelha um pouco esse desejo dos sócios de uma diversidade, é, uma pluralidade, né, também, que eu acho que fez um pouco, aí faz a cara da megafauna, né? Mas não sei, isso é uma sensação que eu tenho. Eu estou no projeto bem antes da livraria abrir, acho que um ano antes eu comecei, acho que isso. Mas a Flávia, é isso, a Flávia está no dia a dia ali, né? Recebendo, enfim, os visitantes da livraria, né? E aí talvez ela possa falar um pouco mais, assim. Sobre a formação do grupo todo que trabalha na Megafauna no dia a dia, todo mundo gosta muito de livro, todo mundo é muito alucinado, assim, de grandes leitores. Eu gosto do projeto gráfico, eu gosto da capa, o Melvin gosta de capa, de projeto gráfico. Então, a gente gosta de várias faces do mundo do livro, assim, desde a leitura até a feitura disso. E eu acho que isso se reflete no acervo de certa maneira, tanto os sócios como a gente. Eu, por exemplo, às vezes quando eu estou fazendo reposição, sai um livro, eu falo, porra, esse livro aqui é a cara do Thiago. Vou trazer, aí o Thiago desce na loja e compra o livro. E os nossos clientes também refletem um pouco dessa nossa curadoria, assim. Na loja de final de semana, as pessoas falam assim, nossa, mas tem uns livros diferentes aqui. Eu nem acho que são livros diferentes das outras livrarias, só que eles estão arranjados do nosso jeito. E aí isso tem muito a ver com os nossos gostos e as nossas predileções, assim. Acho que essa é a cara da megafauna, assim. São os mesmos livros que estão em todos os lugares, só que a maneira que a gente dá ênfase para certos livros é que faz a megafauna. Agora, queria também entrar um pouquinho nos podcasts, né? Porque sempre fui super fervoroso de acreditar que as empresas, como pessoas jurídicas, elas têm que fazer coisas que sejam a cara delas, não necessariamente que empurrem os seus produtos, né? Quando você cria um conteúdo tipo 20 mil léguas ou os livros no centro, não quer dizer que você está falando assim, tó esse livro aqui, compra, esse livro é bom, né? E tipo, criar algo que seja do tipo, faça parte do. Parece que o podcast, claro que a produção é impecável, tudo, mas é um pouco de uma conversa que parece que vocês têm ali no bebedouro, ou tipo depois, tomando uma cerveja, de uma forma muito mais sofisticada, né?
que vocês podem falar um pouco dessa estratégia também de chegar no leitor de outras formas, né? Acho que são duas situações diferentes, né? A história do 20 Mil Léguas é uma, a história do Livros no Centro é outra. O 20 Mil Léguas começa com uma parceria com a 451, né? Depois vira uma parceria só com Serra Pilheira e com a Vita Investimentos, mas, enfim, uma iniciativa, nesse momento, da megafauna só, e acho que é um projeto muito caro à Fernanda Diamante, que é muito ligada no tema da divulgação científica, e é um projeto para o qual ela convida, né, a Sofia Nestrovski, que é a Leda Cartoon, e a Megafauna abraça esse projeto porque esse é um dos nossos campos de interesse, digamos assim, né? E as meninas que são as roteiristas, né, as duas, a Leda e a Sofia, elas têm uma linguagem muito criativa, específica, enfim, e aí todo mundo se envolve, né? Então, a Irene de Holanda, que é a diretora da Megafauna, eu, a Fernanda, o pessoal da comunicação, né? Enfim, então é assim que chega esse projeto, que vira um projeto da Megafauna, que tem a ver com divulgação científica, mas não com uma venda direta de livros, né? Que a gente tem, inclusive, uma newsletter do podcast, do 20 Mil Léguas, que a gente indica, olha, tais e tais livros que têm a ver com esse episódio estão à venda na Megafauna. Mas isso é quase um pé de página, né? Porque, na verdade, a ideia é um pouco quase desmistificar a ciência, mostrando como a ciência pode se aproximar da literatura ou de uma narrativa, né? De histórias e de... então, é muito gostoso de escutar e descobrir os experimentos, sei lá, do Galileu, o telescópio, né, a luneta, enfim, um monte de coisa. Estou falando dessa temporada que é sobre o Galileu, ouvindo histórias, né, de como foi, de como foram esses experimentos. Então, é um jeito muito criativo e muito novo, me parece, de falar de livro de ciência. Então, esse é um projeto que ele não é, digamos, inteiramente feito na Megafauna, mas ele é da Megafauna, né? Acho que dá para falar assim. O Livros no Centro surge exatamente porque a gente tinha necessidade de fazer digamos, um projeto com os livreiros, com a equipe, e tentar levar todo mundo da equipe para um podcast, né? E aí a gente tem um encontro super feliz com a Laura Capeluchnik, que é jornalista e roteirista, e que fala para a gente, vocês têm que fazer uma coisa narrativa, dia a dia, bastidor, de livraria. E aí a Irene, Fernanda, eu, Flávia, todo mundo, a gente, que legal, pode ser incrível. E aí a gente vai ali chegando nesse formato, né? Do segundo bloco ter a conversa dos livreiros, e primeiro bloco uma história, e no fim essa coisa mais né, o Devorados e sabe, aquele livro que tem que descobrir a capa, né? E você falou que a gente vai fazer eu sou péssima nisso, a Flávia e o Melvin é que são campeões. Mas, enfim, eu acho que aí vira um projeto que um pouco um cartão de visitas da livraria, né? Um pouco o modo como a gente olha os livros, o modo como a gente gosta de misturar gente e livro, história e livraria e biblioteca e sebo, enfim, tudo que orbita em torno do livro, mas com gente junto, porque somos nós que lemos, né? Então, os livros, eles não existem sozinhos, eles são feitos por muita gente, eles são lidos por muita gente, e tem um monte de história que vale a pena ser contada sobre isso. Então, e aí foi muito legal. E, quer dizer, a gente indica livros, né, a gente faz uma listinha lá de livros, hiperlinka. Claro que a gente quer que esses livros sejam comprados, mas não necessariamente eles vão ser comprados na Megafauna, né? E aí, só para terminar e passar a bola para a Flávia, eu acho que tem uma coisa da Megafauna, que é claro que é uma livraria, uma loja, vende livros, é um negócio, mas tem uma vocação de centro cultural também, com a agenda de debates, com os podcasts,
A gente tinha, esse ano a gente suspendeu por enquanto, mas coisa das resenhas semanais no site. Então, assim, tinha uma ideia de participar do debate cultural mesmo, e que vai muito além da venda de livros, ainda que, repito e sublinho, comprem livros do Megafauna, mas é que não é só isso que está em jogo para a gente, eu acho, né? Vai lá, Flávia. Sobre o Livros no Centro, assim, a gente participa de tudo, desde as primeiras reuniões de que, vamos fazer um podcast, eu estou desde o começo, os livreiros participam da reunião de pauta, a gente traz pauta, faz pesquisa, assim, é uma outra coisa do universo livreiro, assim, eu acho, pode falar palavrão? Eu acho muito foda, porque porque tem essa dimensão do trabalho do livreiro que parece que é só atender na loja, mas não, é um trabalho intelectual também. A gente conhece história, a gente conversa com pessoas, não é só uma coisa de atendimento e venda de livro, assim, é uma questão cultural maior, e assim, a livraria é um centro cultural, mesmo aquela que não tenha tamanha vocação ou parte como a Megafauna faz para isso, mas a livraria é um lugar de comunicação, assim, as pessoas entram na livraria para saber de coisas que não são da livraria, para fazer perguntas sobre, sei lá, lugares arquitetônicos de São Paulo, assim, a livraria é um centro de comunicação e um centro de cultura, assim, mesmo quando ela não tem uma parte tão grande para isso. Então, eu amo fazer o podcast, tive que fazer muitas aulinhas para falar, porque eu sou tímida. Mas eu acho dos produtos da Megafauna, o Livro do Centro, um dos mais legais, assim. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente conversa no dia a dia da loja. É que a gente edita, mas as conversas no final são grandíssimas e a gente faz piada, a gente ri, mas tem tudo a ver com o que a gente fala no dia a dia, fora o trabalho mesmo, né? Eu gosto bastante, assim. E Eu para acho você? que, desculpe, só complementando, porque eu Hum. lembrei, eu acho que tem uma coisa da Megafauna que talvez exista em outras livrarias, mas, enfim, Flávia passou por muitas, pode falar, muitas é um exagero, né? Mas por algumas. É, mas é que as pessoas, às vezes, elas passam na Megafauna para bater papo com os livreiros, não necessariamente para comprar livro. Ontem mesmo eu estava num prédio comercial saindo de alguma coisa, uma moça falou: Você trabalha na Megafauna, né? Eu falei: Sim, sou curadora lá. Aí ela falou: Eu moro lá, moro no centro, estou sempre lá passeando com meu cachorro, converso com a Flavinha, com o Gonzaga, com o Melvin. Ela conhecia os livreiros pelo nome. E ela falou: Eu adoro lá. Enfim, então tem uma coisa de alguém que mora por aqui, vem passear com o cachorro no Copan e bate papo com os livreiros. E, claro, eventualmente compra um livro, mas tem alguma coisa ali de uma vizinhança, assim, né? Flávia deve ter mil histórias como essa. Por exemplo, a do casal que casou, engravidou, teve filho, o filho já está ali olhando os livros da livraria, né? Mas desculpe, É, Thalita, eu te Não, interrompi. a minha pergunta era mais realmente um complemento e falando exatamente sobre isso, dessa parte, desde quando vocês lançaram, inauguraram a Megafauna, dessa comunidade que se criou e desse sentido até de às vezes você sentir que é uma celebridade do livro, sabe? De fazer o livreiro realmente voltar a ser essa pessoa conhecida, reconhecida por indicar livros. Eu acho que o trabalho que vocês fazem no podcast e tanto no dia a dia na livraria tem aumentado isso, né? Você sente isso também, Flávia, no seu dia a dia? Tipo, caramba, eu sou uma celebridade do livro ali Eu em não, eu, volta do eu meu não posso núcleo. nem estar num mau dia, porque se eu tiver num mau dia, vão reclamar. Livreiro também tem mau dia, gente. Mas não, assim, as pessoas me reconhecem, assim, sabem que eu sou da Megafauna, eu faço outras coisas, né, outros projetos, e as pessoas falam: você é da Megafauna, isso, trabalho lá na Megafauna também. Então, eu acho que é isso, né, porque a figura do livreiro não é só um atendente, é uma pessoa que faz uma comunicação muito, muito bonita entre o leitor e a leitura, e também é, a outra pessoa que vem para ser atendida também impacta na vida do livreiro, indica um livro e tem essa troca diária, assim, eu acho das coisas mais legais esses encontros intelectuais, mesmo os que furtivos ali na livraria, você conversa, tem um cliente, o Michel, ele sempre está passando lá e a gente troca ideia, indica um livro para o outro, ele já me deu o livro, então eu acho interessante esses encontros intelectuais, mesmo que rápidos, assim, na livraria, e o livreiro é isso, ele faz esses encontros, né, diários com a leitura e o leitor. E teve, quando estreou o podcast, não teve isso, Flávia, de alguém ligar para pedir um livro, perguntar se tinha um livro, e aí, sei lá, foi um dos meninos, um deles atendeu, e a pessoa falou:
é o fulano, sei lá, é o Gonzaga, é o Melvin. Nossa, eu ouvi você agora no podcast, então tem é, essa, essa dimensão, né, dessa É, pequena fama aí, né? teve uma voz para uma figura que está na livraria sempre, que é o livreiro, não é um podcast dessa voz. Teve uma senhorinha que ligou porque ela queria descobrir um livro e não descobria de jeito nenhum. Ela ligou, falou com a gente descobriu, a gente nem comercializava o livro numa editora que a gente trabalha. Ela ficou muito feliz. Ela falou: Ah, eu sabia que vocês iam descobrir qual é o livro que eu queria. Então tem esse serviço aí que a gente está fazendo também. E o que eu acho interessante, e depois eu vou perguntar uma coisa particular para Flávia, mas assim, o que esse livreiro é um pouco do que a gente conhecia como um livreiro do passado. Teve a era das mega lojas, que acabou virando um operador de computador, né, do tipo C. Eu sempre achava meio estranho, do tipo, eu queria tal livro, a pessoa chegava, espera aí, entrava na frente do terminal e verificava. Claro que, enfim, a gente sabia também que as condições que as pessoas ganhavam era muito pouco, né? E hoje é um pouco do oposto, né? Vocês trabalham exatamente nesse oposto, né? Faz sentido, Rita? Sim, totalmente. Acho que a ideia é essa. É, mesmo livrarias originalmente excelentes, que foram dando passos maiores do que as pernas e acabaram indo à falência, tinham nos seus quadros assim livreiros incríveis, né? A Flávia é uma delas. Que gente que conhece livro, que gosta de livro, que não está ali como poderia estar, sei lá, enfim, vendendo outro produto, né? E eu acho que quando, né, se recrutou o time de livreiros da Megafauna, acho que isso era importante, assim. Era gente que gostava de livro, que gostava, que não era que gostava de livro, eu gosto dos livros que eu já li e acabou, mas é gente curiosa, inquieta, que vai atrás e outro dia eu testemunhei uma cena dessas, assim, acho que foi num dia de lançamento, mas assim, entrou uma pessoa que não ia para o lançamento, para o evento, e perguntou, eu queria alguma coisa sobre a África contemporânea. Você lembra, Flávia? Não foi para você ou foi para o Gonzaga? Não, foi para mim. E aí perguntou, Queria. aí a Flávia, você quer alguma coisa específica? E a pessoa, eu queria uma coisa sobre. E aí a Flávia começou a dar um monte de dica para ela. Conta, Flávia. Ela chegou, ela queria sobre a África, mas é uma África contemporânea, a divisão dos países dentro de África. E era uma coisa bem específica. Eu fui mostrando os livros para ela. Ela depois ficou no evento, acabou nem comprou nenhum livro, mas consultou os livros e foi embora, assim. Mas foi isso, assim, uma troca rápida ali de conhecimento entre as duas pessoas. E ela chega sem uma encomenda específica, no sentido de que eu quero tal livro, né? Mas eu quero alguma coisa sobre esse assunto. E aí, nesse sentido, você tem que ter um livreiro bem formado, né? Um livreiro que acompanhe, que a brincadeira da capa tem a ver um pouco com um livreiro que está atento ao que chegou na loja, ao que tem de novo. E aí, às vezes, um livro que já está, enfim, né, catálogo e tal, mas que está ali. Então, é alguém que tem que ter um repertório bom, consistente, e seu gosto pessoal, né? E, ao mesmo tempo, entender o gosto do freguês, assim, né? Do visitante ali. Então, são habilidades muito específicas e é isso. E acho que requer, assim, uma certa inquietude, assim. E, Flavinha, você, falando nisso, nessas outras habilidades, você está lançando um livro, né? E, na verdade, isso também tem uma certa tradição, né? Que eu não vou lembrar nenhum exemplo agora, porque eu sou péssimo de nome, mas que a gente tinha livreiros que se tornavam escritores. E tem, claro, tem uma ligação, né? Mas o que a Flavinha livreira e escritora têm em comum e trocam de informação? Eu acho que eu escrevo desde antes de ser livreira, né? Então eu acho que ser livreira melhorou a minha escrita, de certa maneira, porque eu conheci mais livros do que eu conheceria só tendo, sei lá, feito letras ou só seguindo os meus gostos pessoais, né? Então tem uma amplificação de referências enormes, assim. Então eu acho que a Flávia escritora é melhorada pela Flávia livreira e vice-versa e tal. Assim, uma coisa do livro mesmo, de ter mais acesso a mais livros, a mais autores, a mais diferentes tipos de textos. Assim. E Rita, aproveitando para ir na mesma linha,
Como que você trabalha também dessa parte, digamos, comercial do seu trabalho, né? Comercial no melhor sentido das coisas, que de você indicar, fazer a curadoria da livraria também, você trabalha como crítica, né? Então, da teoria. Existe agora uma influência, tipo, 4 anos depois, você escreve e pesquisa de formas diferentes também? Certamente, assim, acho que a minha trajetória na megafauna muda um monte de coisa, assim, inclusive contato com os livreiros, contato com sócios, contato com a equipe, toda a equipe, né, comunicação, enfim, eventos, acho que primeiro que é um ambiente realmente em que a gente troca muita figurinha, assim, e eu acho que, por exemplo, uma coisa que virou um emblema da megafauna, que é o que os livreiros chamam de paredão, eu implico com esse nome, mas é aquela vitrine de livro espelhado que tem logo na entrada da loja, é, que foi uma ideia dos livreiros, né, que são escritoras negras e livros de autoria de autores negros, enfim, é, e que foi alguma coisa que assim provoca um impacto quando você entra. Eu não vou arriscar. Quem que entrou e ficou emocionada lá? Você lembra, Flávia? Falou, nunca achei que eu fosse ver isso. Eu acho que a Sueli, a Foi a Miriam Sueli, eu ia Alves, falar que era a a Sueli. Sueli. E foi Sueli Carneiro, assim, então é um negócio que e deu uma identidade para a livraria, que era o que a gente queria, mas ninguém tinha formulado dessa maneira. Não era alguma coisa que estivesse no projeto. Foi uma coisa dos livreiros. Então tem uma coisa na megafauna que é muito uma construção conjunta, e aí eu acho que todo mundo se beneficia disso, né? No meu trabalho mais cotidiano, teve um momento inicial, né, de composição do acervo mesmo, toda a parte de reposição, tudo isso, quem faz é a Flávia, junto com a Júlia, do comercial. Mas quando chegam propostas de novas editoras, ou às vezes eu falo, Flávia, isso aqui, o que você acha? Então, eu e a Flávia, a gente tem uma parceria, mais eu e ela, né? Porque ela é coordenadora da loja e eu como curadora. Então, às vezes, eu mando um e-mail e falo, olha, eu não pegaria esse livro, mas se a Flávia disser que sim, é para a gente pegar. E normalmente ela concorda comigo, mas às vezes ela discorda, ou ela fala, não, não vale a pena isso. Então, é um trabalho muito, muito parceiro, né? Enfim, com ela mais estreitamente, né? Mas com os livreiros também. Ah, e então, isso muda um pouco, certamente, muda é, a minha produção como crítica literária, né, quando eu assinei a coluna no site da Megafauna, né, o primeiro ano que a gente fez isso, eu resenhava mensalmente livros de ficção e eu me propus, bom, primeiro fazer só editoras diferentes, que também é uma marca da Megafauna, a ideia da biodiversidade, e eu tentei, né, foram 12 colunas, eu acho, eu tentei, assim, a maioria esmagadora, fazer resenhar livros de autoria feminina. Isso é a influência da megafauna na minha vida, né? Embora eu já tivesse dado curso sobre, enfim, o feminino na literatura, esse trabalho cotidiano numa livraria que está pensando, que está pensando nisso, e está pensando nisso junto com a questão racial, enfim, com todos os feminismos também, né, na pluralidade do feminismo, tudo isso vai mudando e eu falei, não, então eu quero fazer isso, vou tentar. Só, salvo raríssimas exceções, eu vou só resenhar livros escritos por mulheres e de editoras variadas. Então, era um pouco um exercício a que eu me propus, muito em função do que é a megafauna na minha vida, né? E do tanto que reorienta um pouco o modo de olhar para os livros também. Então, eu me beneficio cotidianamente desse trabalho. E Flávia, você falou do seu livro, mas não falou do seu livro, né? Haja timidez, hein? Exato, eu quero falar. Conta O meu mais. livro, por exemplo, é a coisa da vocação da megafauna para um lugar de encontros.
porque o Melvin Livreiro conhece o Marcelino Freire conhece o João Nunes, que é um dos editores da Diadorim. E aí, numas conversas que a gente teve na boca do caixa, o Melvin escreve, a Flávia escreve, e daí surgiu, eu falei, João, eu escrevo, se você quiser eu mando alguma coisa para você. Aí ele leu o meu primeiro livro, e depois eu fiz uma outra compilação dos poemas inéditos, e ele falou, porra, vamos fazer um livro, vamos fazer um livro. E aí, assim, então a megafauna está diretamente influenciada no livro, porque foi pela megafauna que eu conheci o João, o Jefferson Tenório, que é um dos outros editores. Então, assim, a megafauna que proporcionou eu voltar a publicar poemas, assim, porque tem um livro anterior e tal. Então, é um livro que é uma nova reunião dos meus poemas. A primeira foi de 2006 até 2010, que saiu pela Ana Blume, que é consequência de um prêmio que eu ganhei na USP, né, de texto, na categoria texto, em 2007, se eu não me engano. E esse aí eu continuei escrevendo. Eu nunca parei de escrever porque a minha poesia não tá nos livros. Eu continuo escrevendo. Eu nunca parei. E aí, agora esse, que é o Corpo Lúcido, que sai pela Diadorim semana que vem, dia 24, é a reunião de poemas depois do Dissoluções do Como, que é o primeiro livro, até mais ou menos o meio do ano passado. Assim. Então, toda a seleção de poemas, a edição dos poemas em si é minha, a indicação do projeto gráfico da capa é minha. Então, assim, eu fiquei muito feliz porque o João e a Diadorim me deram bastante liberdade, assim, para pensar um livro meu, assim, não. Então, é isso, o livro sai semana que vem. E eu ia perguntar se foi gostoso esse processo de participar dessa construção e juntamente com a editora, mas acho que você acabou de responder isso, né? Que eles te deram liberdade e tal, então acredito que foi uma coisa leve. Foi bem leve, assim, alguns poemas que eu não queria colocar, o João queria, e a gente entrou num consenso ali. Tem uma amiga minha, que é a Vanessa Reis, que é poeta também, que me ajudou na primeira seleção de fazer aquela peneira, porque eu tenho muito poema, eu tenho, sei lá, mais de 300 poemas. Sei lá, mais de 300 que eu tenho guardado, fora os que eu perco. Enfim, e aí foi assim, um projeto foi muito gostoso, assim, a única parte que eu fiquei tímida, porque tem que tirar foto, tem que, tem que falar, mas tá tudo bem, por enquanto. Eu posso só tirar uma dúvida, queria saber um pouco mais de como a produção, você contou um pouquinho, né, Flavinha, mas tipo, de como que é a produção do Livros no Centro, né? E eu vou perguntar, obviamente, porque eu tô esperando, né, uma segunda temporada, né? Mas como que é o dia a dia e, tipo, meu, que vai de pesquisa naquilo, em pelo amor de Deus. Então, conta um pouquinho pra gente. Do Livros no Centro, vai bastante pesquisa, assim, é uma rede também, né? Acho que a pesquisa das histórias para o Livros no Centro é uma rede de pessoas que gostam de livros e conhecem pessoas que gostam de livros e sabem histórias de pessoas que gostam de livros. Então, a gente faz, Rita, me ajuda, a gente faz a reunião de pauta, pensa as possíveis histórias, depois a gente vota quais dessas possíveis histórias vão ser pesquisadas a fundo, e aí tem o processo da Sheila Miranda, que faz a primeira entrevista em profundidade com as pessoas, e depois a gente volta de novo, lê essas primeiras entrevistas para ver para quais caminhos vão aquela história. E é bastante tempo de produção, assim, eu acho. A gente tem de 30 a 40 minutos, mas a produção, assim, é de dias, semanas, meses, assim, para cada história. Acho que é isso, a gente faz essas reuniões, a Sheila faz a pesquisa do podcast, né, e aí cuida das pré-entrevistas, tal, então ela traz o que ela apurou, e aí ela escuta os livreiros, eu, é, a Irene ou a Laura Caperuchunic. Para a próxima temporada, já adiantando, a Bruna Beber se integrou à equipe, e, enfim, então agora que a gente está planejando a segunda temporada, é essa a formação, né? Que a gente participa então dessas reuniões, aí às vezes a Sheila fala o que apurou, aí alguém fala, tem essa história que eu descobri, aí a Sheila vai atrás, aí na semana seguinte ela fala, olha, apurei isso, 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 faz depois da pré-entrevista, aí a gente monta um roteiro. Muitas vezes a Flávia participa comigo, mas as últimas vezes acho que as últimas entrevistas da primeira temporada, só eu, né, que fiz. Aí eu entrevisto, enfim, as pessoas ali cuja história vai ser contada, e até o ano passado, aí a Laura Caperuchnik montava o roteiro,
e ele era lido por mim e pela Irene, de Holanda, e sempre que a Flávia podia, pela Flávia também. Aí a gente mexia, 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 aí depois a gente fazia sempre uma rodada de ensaios, é, e aí a gente teve a Mica Lins, né, fez ela deu um mini curso para nós todos e fez a direção de locução, então ela acompanhou várias das gravações também, né, para falar, olha isso, a Flávia falou, eu sou tímida, não sei o quê. No fim, virou uma locutora profissional. E, e aí é isso, aí depois tem a pós-produção e a trilha e tudo mais, mas dá uma trabalheira danada, por isso que, quer dizer, a gente está começando a fazer as entrevistas agora para a segunda temporada, e, e a ideia é que a gente estreie em agosto. Terminando o 20 mil léguas, tem um intervalinho, e aí a gente começa o Livros no Centro. Porque ainda tem isso, tem toda a identidade visual, tem a divulgação, aí as meninas, as comunicadoras da Megafauna começam a pensar em como vai ser, parará. Então, daqui a pouco, elas vão começar a trabalhar nisso também, e a gente, eu, Flávia, Irene, a Laura, a Bruna Beber, os livreiros, todo mundo já, a Sheila, todo mundo já está trabalhando nesse pré. Então, é mais ou menos assim que funciona. Não sei se eu esqueci alguma parte, Flávia. Tudo certo. Não, e eu queria fazer mais um comentário do que uma pergunta, propriamente. É que nesses podcasts que a gente tem, que é bem roteirizado, que a gente tem uma fala que a gente grava antes e complementa com o áudio de entrevista, é muito complicado você soar natural, né? Às vezes tem essa diferença de ficar meio duro e tal. E ouvindo o podcast de vocês, posso falar que é muito gostoso de ouvir, porque tem essa naturalidade. Então, era esse o meu comentário elogio, aqui, entre aspas. Porque a gente não falou do segundo bloco, né, Flávia? Quer falar como é que a gente faz o segundo bloco? Conta aí para ele. No segundo bloco, a gente, depois de ter lido o roteiro, várias camadas do roteiro, a gente pensa em que livros tem a ver com o que foi narrado, com a história, e aí a gente faz um ensaio que é muito divertido, inclusive, assim, as pessoas acham até que a gente está bebendo cerveja quando a gente está ensaiando o segundo bloco, mas a gente só faz dicas, né? Não é roteirizado. É roteirizado, mas não é roteirizado. Porque a gente pensa na conversa e deixa meio que sinalizado a deixa de cada um para as indicações. E só que aí o negócio descamba às vezes, porque a gente vai lembrando livro, 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 livro. E aí, assim, é construído o segundo bloco. É muito do que a gente pensa na loja como livreiro, como indicação. Então, o segundo bloco é quase uma conversa com o cliente, assim, só que a gente está conversando com a história no final, né? Tá conversando. A Irene que fica desesperada, fala, vocês falaram demais, né? Mas, na verdade, assim, normalmente a gente elege um assunto a partir daquela história, e aí eu tento rascunhar um roteiro, e aí para isso eu peço para a Flávia, que está sempre comigo, né, e para o livreiro que estiver fazendo com a gente aquele episódio, para eles mandarem uns áudios sobre livros com aquele assunto. E aí, a partir daquilo, eu tento montar ali um diálogo, mas né, a gente foge do script totalmente, mas a gente tem um pouco. A gente brinca, quando a gente vai ensaiar, a gente fala, vamos marcar em amarelo, isso aqui tem que falar, isso aqui deixa para o próximo. Então, o segundo bloco é roteirizado, mas bem mais frouxo que o primeiro, que é uma narrativa, que, enfim, tem que ter princípio, meio e fim, ritmo mais claro e tal. Mas é assim que a gente faz. Boa. Mas dá pra perceber que, assim, vocês começaram a produzir a segunda temporada quando? Só pra entender quanto tempo vocês demoram pra fazer uma temporada. Então, acho que vai ser diferente, né? Porque a gente começou, a primeira entrevista que a gente fez da primeira temporada, que foi com o Gustavo Scarpa, a gente fez em outubro de 22. Hum. Outubro ou setembro? Outubro, né, Flávia? Acho que foi outubro. Palmeiras, a gente já sabia que o Palmeiras ia ser campeão, Era outubro. né? E aí o podcast só estreou em agosto do ano passado, né? Uhum. Porque a gente ficou muito tempo no roteiro do Scarpa, até porque tinha que ajustar o tom para. Porque a ideia era que fosse o primeiro episódio, houve alguma discordância em relação a isso, até que virou consensual. Tinha que ter um tom muito certo ali do que a gente
era uma espécie de episódio piloto. Então, a gente acho que demorou muito tempo e depois a gente retoma, sei lá, fim de janeiro, né? E então, a primeira temporada a gente demorou quase um ano, assim. E, e agora a gente vai fazer de uma forma mais, tem um cronograma, né, que a Irene montou ali, do tipo, faz entrevista, roteiriza, enfim, acho que agora a gente já tem um pouco mais o esquema na cabeça e a manha e o que deu certo da primeira temporada, o que precisa ajustar, o que não deu tão certo, como deixar mais enxuto, mais gostoso de ouvir. Então, agora a gente vai fazer num esquema mais expresso, mas Uhum. acho que vai ficar legal. E aqui no nosso momento MVB Brasil com o Ricardo Costa. E aí, Ricardo, tudo bem? Oi, Fábio, tudo bom? Fala aí, pessoal. A gente está agora chegando quase em maio e temos coisa boa chegando aí, hein? Tem coisa boa chegando, mas o ano já comeu 4 meses, hein, Fabião? Que correria, É rapaz. verdade. Pareceu ontem que era final de ano, mas já foi. Já foi. Já demos Feliz Natal, agora a gente vai dar parabéns pelo prêmio Publish News, É isso aí. né? É disso aí que a gente vai falar agora. Hoje eu vou falar, quero comentar sobre o prêmio Publish News, o prêmio em si todo, né? A festa que vai acontecer logo agora no início de maio. Uhum. E eu, da minha parte, falar sobre o prêmio Publish News de metadados. Logo, daqui a alguns dias, vocês vão conhecer oficialmente os finalistas, os 3 finalistas de cada uma das 2 categorias, e no dia 9 de maio serão anunciados os vencedores. Como é essa época do prêmio? É quando a gente lembra, né, de, puxa vida, o que é que eu preciso fazer para ganhar o prêmio, né? E aí eu quero comentar desses critérios, como é que uma editora, então as 2 categorias são editoras, e eu vou explicar um pouco de editoras, depois falo da outra categoria. Então, quais são os critérios para uma editora ganhar o prêmio Publish News de metadados? O prêmio está baseado nas medalhas, naquele status de qualidade dos metadados. Só passando rapidinho para quem ainda está meio longe do tema, são as medalhas, o status de qualidade bronze, prata e ouro, né? Cada status desse dá uma quantidade de pontos que aí a gente soma lá para sair o vencedor. E os critérios são bronze, você tem que ter todos os campos obrigatórios e a capa do livro, né? O prata são os critérios lá do bronze, mais 3 palavras-chave, 2 mídias adicionais e um público-alvo ou o país de origem preenchido, um desses 2 campos. É bem simples, gente, não é coisa complicada, é coisa que requer um pequeno investimento de tempo, que a gente já mostrou em pesquisas e tudo mais, que esses metadados com qualidade trazem resultados nas vendas, né? E para você se tornar ouro, são os requisitos da medalha prata, do status prata, mais a categoria tema ou tema confirmado lá, mais uma atualização ou confirmação do preço ou do status de disponibilidade dos seus livros, pelo menos uma vez a cada 90 dias. Tem uma maneira muito simples de fazer isso, por planilha. Entra no nosso WhatsApp, que é o nosso telefone principal, chama o pessoal lá de suporte a cliente, eles te dão todo o apoio para você conseguir trabalhar essas questões das medalhas dos status. Né? E assim, é dessa maneira que você vai concorrer aí ao prêmio e tem boas chances, aumenta as suas chances de vencer, de receber o prêmio. Não esse ano, né? Agora já era, mas se prepara para o ano que vem. E o outro prêmio, que até o ano passado era Prêmio Publish News de livrarias que usaram melhor os metadados, esse ano passa a ser
empresas que usaram melhor os metadados. Por quê? Porque a gente não tem só livraria consumindo os metadados. A gente tem prestadores de serviços, a gente tem Nielsen, a gente tem Esquilo, a gente tem Bookinfo, a gente tem distribuidoras e outros serviços. Então, e esses usam também, cada um usa melhor, está cada dia usando melhor, então também passam a concorrer, a ter direito a esse prêmio, que é justamente para incentivar que os metadados sejam cada vez melhor usados. Então, fica aí a dica, está preparado, se prepare, trabalhe bem, que ano que vem você pode subir lá no palco. É isso aí. Então tá bom, Ricardo. Muito obrigado. E a gente se vê então no dia 9 de maio, é isso? Isso aí, pelo menos no dia 9 de maio a gente se vê. Então tá bom, gente. Obrigado e até mais. Valeu, Fábio. Obrigado, um abração. Até mais. Acho que a gente termina essa parte por aqui. A gente tem nossas indicações, né? Que é para vocês, acho que deve ser uma coisa mais fácil. Mas o que eu fiz foi o seguinte: a gente pensou, vamos pedir para alguém falar livros e tal. Só que assim, eu sou um pouco mais velho que vocês, mas assim, eu trabalhei numa loja de CD. E eu passava por uma coisa meio parecida, só que com um CD, né? Tipo, que livro é esse? Falei certo? Do Sabe aquele quadro? livro? Sabe aquele livro? Nossa, tá vendo? Obrigado. Idade. Então, e eu falei assim, putz, mas vai só a falsa. Aí que eu fiz? Eu perguntei pra internet, ela me respondeu, e na verdade, eu tenho não sei se vocês entraram nesse antro que chama Reddit, né? Tipo, e ele tem perfis só pra isso, tipo, o que é livro e tipo, que livro é esse? E eu quero saber se vocês vão conseguir acertar. Olha, eu não. Flávia, é com você. Eu sou A péssimo opressão, nisso. opressão, tô parecendo o Flamengo, tem que ganhar tudo. Eu vou ler, é que assim, eu só peguei também alguns que tinham resposta, porque senão não ia adiantar. Li um livro há um tempo atrás que eu gostei muito, mas não lembro o título. Eu só lembro que é um médico que opera um garoto que levou um tiro da irmã e mais tarde esse mesmo menino cresce e começa a matar gente. Alguém sabe o nome? Fico muito agradecido se souber. Aí é mais história, né? Capa, né? Mas enfim. Eu vou dar uma dica que não é exatamente livro. Como assim? Como assim? É um filme? Não, é dentro dos impressos, mas não é no formato de livro. Ah, deve ser É uma um HQ. HQ. Tá, acho que precisa de mais coisa. Virou uma. É asiático e tá na Netflix. Bom, Essa daí. se é HQ, aí que eu não vou acertar mesmo. Não, não sei nada. É, É bom, né? essa, É muito essa longe. premissa. Vocês vendem É. mangá na Megafauna? Mangá não, quadrinho só, mangá ainda não. Eu vou. Essa eu acho Flávia, que. você tem que defender seu cinturão aí, hein? Pô, mas um HQ que, meu Deus, eu não faço ideia. Não, essa é meio Se difícil. tivesse informação de capa, talvez a Flávia. Talvez, Talvez. talvez. Não, mas aqui também Qual é o tem nome? na Qual é o loja, nome? chama Monster. É um mangá. Ah, tá. Tem outro aqui. Alguém sabe que livro é esse? Eu fui em uma livraria há algumas semanas e vi um livro com a seguinte premissa. Era um grupo de 5 a 8 herdeiros de uma grande fortuna. Um deles supostamente se suicida, se jogando de um arranha-céu. Os outros irmãos começam a ser ameaçados com bilhetes misteriosos e cada um tem motivos por trás de tudo. Por estar por trás de tudo. O livro tem um ambiente, um país asiático, provavelmente Coreia ou Japão. A capa é uma cidade. No meio, um arranha-céu e uma pessoa discretamente caindo dele. Provavelmente da editora Intrínseca. Eu ia falar isso agora. É É, um o da da Intrínseca, né? Mas eu não sei, é, eu não sei o nome. Não sei o nome. eu não sei o nome, mas eu sei. É meio rosinha com azul a capa. Ó, vamos ver. Nossa, E o pior é que eu tinha na minha mente que a capa era de É. outra cor, mas eu sei que era olha, só que é era que da Intrínseca. a dica é péssima porque a editora tá errada. Ah, Mas não! Pegadinha! não, mas fala a verdade que isso também deve acontecer. Eu tenho certeza que é da companhia. Aí vai ver, é de, sei lá, de outra editora, nada a ver. É da DBA. DBA. Ah, é o do. Não, é um autor brasileiro? Eu acho que não. Não, acho que é Pelo menos autor o grande. nome não é. Eu não conhecia. Chama Bom, As Herdeiras. As Herdeiras. Ah, sei qual que é.
Então Nossa, estamos mais perto. você falou intrínseca e foi para outro lugar. Eu vou pensar em outra coisa. Então, eu achei mancada porque a pessoa colocou, tem certeza que é intrínseca? Não, não é intrínseca. É Aisha Calma alguma aí, coisa. e eu Isso. tô olhando aqui É. a capa do livro, onde que discretamente tem uma pessoa caindo, que eu não tô nem enxergando isso. Não tem nenhum arranha-céu. Mas Não enfim, Nem um arranha-céu. Você tá entendendo? A culpa nem é aqui de quem tá tentando eu tô adivinhar. falando, na livraria vai acontecer isso. Vai, acontece. Ah, certeza, certeza. Nossa, a Ó, capa tem uma casinha e aí umas plantas. isso, e Gente. mas tem um rosa, tá certo. A Flávia Ó, acertou a cor da capa? acertou. Eu acho que ela sabia qual que Passou, ó. era. Tá vendo? Ó, nossa Ó, Rita, vencedora, nossa campeã. essa daqui é fácil. Ixi, aí eu me sinto pressionada, aí que eu vou errar mesmo. A história do livro é a seguinte: tem um cara muito rico que todo ano dá uma festa na casa dele. Acho que é no aniversário dele. Nela, os convidados fazem parte de um jogo. Acho que começa ou termina à meia-noite, para descobrir quem é o assassino do anfitrião. Só que no ano em que se passa a história, o cara é morto de verdade e acontece uma investigação. Isso é É Agatha, intrínseca? é Agatha Oh, Christie? não. É que Não. eu nunca ouvi contada desse jeito, mas assim, Pois é. um dos Bom, caras, é história de bilionário, só que era milionário, e foi pro cinema faz pouco tempo. De um cara que acabou de ganhar um Oscar. Acabou não. Demorou muito tempo para ganhar um Oscar. É o do Leonardo DiCaprio? É, Que livro é é, esse? Livro de qual era o nome rico. dele? Livro de Rico. É a história mais famosa de gente rica. o Não Gatsby. lembro. Aê! É, Eu achei que era, mas eu achei que eu achei era desde o início que era, eu mas achei eu que falei, era também. é um jeito de De contar. contar. Eu nunca contaria a história assim, mas é o Eu Grande Eu nunca Gatsby. achei que era pensei. desde o começo também. Eu falei, mas será que é o Gatsby? Não é. É Não é que assim que parece fala. contando, parece que é tipo um livro policial, Parece né? Agatha Christie. Parece Agatha Christie. Mas eu falei assim, quem que descreve isso? Mas tudo bem, vocês acertaram. Bom, que bom, né? Assim, tô saindo menos humilhada. Ó, esse é o último. Preciso de uma ajuda para descobrir o título de um livro que li quando criança. O gênero do livro é mistério/suspense. Tinha uma capa verde e devia ser um pouco antigo. Lembro que a história girava em torno de corujas. Uma família vai passar as férias em uma casa antiga, ou se mudam para lá. Existem 3 irmãos, pelo menos assim que me lembro deles, sendo 2 meninos e uma menina, a menina mais nova. O irmão mais velho gosta de fotografia. Uma parte do livro ele está revelando fotos, e em uma delas aparece uma motocicleta numa estrada e um objeto borrado no céu. Perto da casa tem um pântano no cemitério. O irmão do meio vê fogos fatos enquanto caminha à noite por lá. Na parte final do livro, o segundo irmão encontra a irmã desenhando compulsivamente. Tinha uns pratos com gravuras na borda. A irmã pegava essas gravuras e ficava sobrepondo elas para formar corujas. O irmão diz para ela que aquelas figuras não são corujas, mas sim flores, são flores, rosas. Só me lembro disso da história. Alguém sabe que livro é esse? Não, é a história Bom, toda, né? Eu só me Ele lembro da falou assim, história, mas a história toda com O Mistério dos detalhes. 5 Estrelas. é um livro que chama A Maldição da Coruja, de Alan Garner. Não, Nossa, esse eu não. esse. Vou até ver a Pessoal, capa aqui também. depois você me manda o link disso aí que eu vou estudar um pouco. Não, é assim, Nem é que... sabia que tinha isso no Reddit. Então tem um que é /livros, r/livros. E lá tem um monte que é para divulgar canais, que acho que vale colocar o podcast, mas também tem isso, tipo, que livro é esse? Tem um monte, e muitos deles não têm perguntas, que para mim é muito angustiante. Mas valeu. Obrigado por participar, porque, na verdade, eu e a Thalita, a gente como muita gente deve falar assim, eu quero entrar no podcast e falar, sabe, qual que é a resposta. Porque quando você tá fora é sempre mais fácil, né? Mas enfim. Ó, antes de agradecer a vocês, queria que vocês indicassem alguma coisa legal que vocês estão lendo, vendo, indo. Deve ser fácil, né? E agora, qual deles, né? Uma coisa assim que foi super marcante pra vocês, vai. Ó, posso falar 3? Não, tem que ser um só. Pode. Vamos lá. Tá, vou falar então. Eu tô lendo agora, não tinha lido nada dele. Tô lendo A Casa de Barcos, do Ian Fosse, que ganhou o Nobel. Tô gostando muito. Não terminei ainda. Então, isso é o que eu tô lendo.
Eu li recentemente um livro que chama Contrafogo. O do Nobel, A Casa de Barcos, saiu pela Fósforo, né? Não falei, mas eu li recentemente o Contrafogo também, que saiu pela Todavia, que é do Pablo Casella, eu acho, e que é um livro romanção, assim, mais de 300 páginas, que é a história de brigadistas na Chapada Diamantina, e foi um livro que me tocou especialmente, assim, acho que tem uma coisa muito engenhosa de discurso ambiental, com uma história gostosa de ler e interessante, e, enfim, uma coisa de sertão brasileiro também, achei um livro interessante. E um outro livro que aí eu li no fim do ano passado, eu até indiquei no Devorados, que é essa sessão que a gente faz na Megafauna, que tem no podcast também, que é o livro da Júlia de Souza, o John, que é um livro que saiu pela Iné, que é um livro curto, muito sucinto, assim, um livro muito bonito, mas ao mesmo tempo uma narrativa muito controlada ali sobre a história de uma filha com um pai que morreu e que tinha, enfim, doença senil, Alzheimer, e que é um livro muito bonito e muito bem escrito. Então, são 3 livros muito diferentes, né? O do Fosse, o Contrafogo e esse John, da Júlia. Acho que um mais lírico, um mais romanção, um mais... não chega a ser experimental, mas são 3 livros que eu recomendo. Boa. E você, Flavinha? Das últimas coisas que eu li, que eu achei fantástica, foi O Céu para Bastardos, que é da Todavia, da Lilia Guerra. Para mim, junto com a Luciana Aparecida e com a Eliane Marques, das autoras pretas contemporâneas, assim, elas estão arrasando esteticamente, assim, as soluções que a Lilia dá no livro de narrativa, de estética. É um livro que se passa na periferia, não uma periferia de São Paulo, mas é uma periferia talvez um pouco genérica, e conta a história daquelas pessoas, assim, tanto que a personagem que narra o livro é uma leitora escondida, assim, ela é uma empregada doméstica que lê livros no quartinho de empregado. Então assim, uma parada muito bem escrita. É um livro curtinho, mas é um livro esteticamente, assim, para mim, muito bom, assim, gostei de tudo do jeito que ela narrou. Não é piegas de retratar a periferia, assim, é um jeito muito, muito diferente de narrar a periferia. Daí eu li Trilogia de Copenhagen, que é da Tove Ditlevsen, Companhia das Letras, que eu acho que vai ganhar um Nobel em breve, eu acho. Minha aposta. São 3 livros, né? Infância, Juventude e Vida Adulta, num livro só, a companhia comprou num livro só. Gostei bastante do jeito que ela narra a trajetória dela até se tornar escritora, também de uma família de classe baixa. Assim, para quem gosta de Annie Ernaux, vai gostar desse livro, da Trilogia de Copenhagen, indico muito. E eu tô relendo a Bell Hooks para a faculdade, e tem me feito muito bem reler a Bell Hooks, que é Ensinando a Transgredir, e eu recomendo que as pessoas leiam um capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 5, que fala sobre o uso da teoria como forma de luta, né? A teoria como prática, a teoria e a prática estão juntas ali. Então são esses 3 livros aí que eu li recentemente e que gostei bastante. Boa. E você, Thalita? Mas você me desculpe, mas eu vou reindicar algo que eu indiquei aqui há alguns meses, que é a série The New Look, que eu tava assistindo na Apple TV, na Apple TV, que fala a história do Christian Dior e seus conterrâneos durante a Segunda Guerra Mundial. Aí fala sobre... Tem a história da vida dele, de Chanel, Balenciaga, de Balmain e outros estilistas da época, e como eles fizeram para se manterem vivos e fazer a moda sobreviver durante a Segunda Guerra Mundial. E, enfim, é uma história que é uma série que, se você assistir, você vai ficar com vontade de ler a biografia de todas as pessoas que estão retratadas lá, tipo da Chanel, do próprio Dior e de todos os outros que, enfim, como um complemento da história mesmo. E é uma série muito bem feita, muito linda. Além da parte do figurino, claro, é muito bonito o jeito que a história foi contada. Boa. E eu queria indicar um mangá, já que eu falei nisso,
a gente tá acostumado com algo tipo que meu filho tá lendo, que é Pokémon e coisas assim, né? Que são mais de ação, etc. Só que o mangá é gigante no Japão e tem muitos, muitos, muitos gêneros, né? Eu aproveitei a feira da Unesp aqui, eu comprei o Confins de um Sonho, que é da Pipoca Nanquim. E é um volume único, que eu acho que pra mim é importante, porque né, é difícil acompanhar séries de 20 mil e eu nunca termino, assim, me dá uma agonia. Mas é a história de duas amigas que se reencontram depois com 85 anos de idade e imaginando a vida se elas realmente elas se apaixonaram quando jovens, só que não podiam ficar juntas, né? Tipo, e como seria uma vida disso, e descrevendo como foi. É super bonito, né? É bem diferente do que a gente imagina. Tipo, é que nem comparar, sei lá, quadrinhos e graphic novels ou algo parecido, né? Então, mas acho que vale também, porque, tipo, mangá pra adulto, talvez, sem parecer meio preconceituoso, já sendo um pouco, mas desculpa, mas é um gênero também específico, né? Que é mais pra adultos, não só pra jovens, que a gente tem visto. É uma arte super bonita e a edição é muito bacana. Acho que vale dar uma conferida. Mas Rita e Flávia, muito obrigado mesmo. Obrigado por encaixar a gente aqui. A gente tá muito feliz de falar com vocês. A gente até indicou. Vocês foram a minha indicação no episódio passado. E só uma coisa, Flávia, que você falou, mas não falou. Quando que vai ser o lançamento? E vai dar tempo, né? Como esse episódio vai na segunda-feira, então... Quando que vai lançar o livro e que surpresa vai ser aonde, né? Tipo, o lançamento. Onde será? Onde será? Dia 24 agora, de abril, na Megafauna, a partir das 19 horas. Todo mundo convidado. Quem puder me traz uma cachaça. Porque eu vou estar com muita vergonha. Então, me dê um cariri com mel, brincadeira. Mas é isso. Dia 24, na Megafauna, a partir das 19 horas. Eu e a Luísa 24 de abril. 24 de abril. Eu e a Luísa Romão vamos cantar música do Palmeiras. Na verdade, a gente vai ler os poemas do livro. Boa. Então tá. Muito obrigado, gente. Valeu pelo tempo de vocês. Obrigada. Obrigado, então. Tchau. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Obrigada. Ótimo voltar aqui. Até. Até.